A Rádio Rio de Janeiro apresenta a atualidade da mensagem de Chico Xavier. Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje relembrará temas como Deus, doação de órgãos, doenças e curas, entre outros abordados por Francisco Cândido Xavier durante o ano de 1971. E a primeira pergunta feita ao Chico foi a seguinte: como podemos compreender Deus? E ele começa respondendo, lembrando Kardec. Diz o seguinte: Kardec inicia sua série de perguntas aos espíritos questionando sobre o que é Deus. E a ele é feita a seguinte afirmativa: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questionando quando o homem compreenderia a divindade, responderam-lhe os espíritos superiores: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. E como a doutrina vê o Espiritismo na forma como vem sendo abordado nas novelas? Lembrando mais uma vez que estas questões foram feitas em 1971, época em que foram realizadas, apresentadas novelas abordando temas espíritas, como A Viagem, por exemplo. Responde Chico Xavier: esperamos que os meios de comunicação possam tratar as noções de vida espiritual conforme ela o é, buscando esclarecer verdadeiramente o grande número de espectadores quanto à realidade da influência dos chamados mortos nas nossas vidas terrenas e sobre a continuação da vida após a morte do corpo físico. E sobre a doação de órgãos, o que a doutrina espírita pode falar a respeito deste assunto, sabendo-se que o desligamento total do espírito pode às vezes ocorrer em até 24 horas, e que para a medicina o tempo é muito importante para a eficácia dos transplantes? O Espiritismo é contra ou a favor dos transplantes? Responde o nosso Chico Xavier: o benefício daqueles que necessitam consiste numa das maiores recompensas para o espírito. Desse modo, a doutrina espírita vê com bons olhos a doação de órgãos, mesmo que a separação entre o espírito e o corpo não se tenha completado. A espiritualidade dispõe de recursos para impedir impressões penosas e sofrimentos aos doadores. A doação de órgão não é contrária às leis da natureza, porque benéfica. Além disso, é uma oportunidade para que se desenvolvam os conhecimentos científicos, colocando-os a serviço de vários necessitados. E as pessoas enfermas permanecem enfermas após o desencarne? Mesmo que sejam espíritos claramente iluminados? Ou existem casos e casos? Quando contrariamos as leis universais inscritas em nossa consciência e que se baseiam no Evangelho de amor do Cristo, adquirimos débitos que refletem na vestimenta do espírito, isto é, o perispírito. A estadia na carne propicia que o perispírito transmita ao corpo físico esses reflexos negativos, o que implica em uma depuração no ser. Porém, quando a pessoa vivencia esse processo com uma mentalidade negativista, de revolta, de pessimismo,
sem procurar a renovação diária para o bem, sem procurar beneficiar aos demais, ela impede esse processo de depuração. É como se fôssemos passar por uma cirurgia e fizéssemos o contrário de todas as recomendações necessárias. Assim, nesses casos, a enfermidade não propiciou significativa renovação íntima diante da vida. Não ocorreu uma modificação interior, ou seja, do padrão mental desse espírito. Ele não soube passar pelo sofrimento. Logo, não houve a mudança depois da morte. Ele continuará plasmando no perispírito o que cultivou em sua mente durante a vida. Permanecerá enfermo. Com os espíritos que, independentemente das circunstâncias, vivenciam o Evangelho do Cristo, o processo é completamente diferente. É possível, então, uma pessoa somar em seus pensamentos uma depressão? Ela a tem em consequência do passado ou não? Responde o médium mineiro. A depressão pode ter como causa a consciência que tem o espírito de débitos passados sob a forma de culpa. Entretanto, não podemos generalizar a afirmação. De qualquer modo, o cultivo de pensamentos negativos, a persistência em baixo padrão vibratório, colabora para que esse estado aconteça e até se agrave a ponto de criar um círculo vicioso. Por outro lado, o pensamento positivo, a força de vontade em elevar o nosso padrão vibratório, o serviço ao próximo, a prática do amor, nos auxilia na manutenção de nosso equilíbrio. E considerando o grau de merecimento, como se dá a cura nos tratamentos físico-espirituais? Esta cura é lenta e progressiva ou é rápida? Responde Chico Xavier. O processo de tratamento espiritual é muito relativo, e a cura já é, por si, a prova do merecimento do doente, sendo que a mesma ocorre muitas vezes de forma rápida. Ao paciente compete a conquista da cura de modo definitivo, buscando seu fortalecimento interior pela reforma moral e pela prática da caridade. Lembremos sempre que Jesus, após praticar suas curas, recomendava: vá e não peques mais. E o que acontece para uma pessoa que se recusa a desenvolver sua mediunidade, já que esta mediunidade pode ajudar muitas pessoas? Haverá algum castigo ou cobrança? Responde o Chico. Energias que não doamos podem ser fator de desequilíbrio em nossas vidas. Nossa consciência, em geral, nos cobra uma atitude perante as tarefas que nos cabem. Praticando o bem em qualquer parte, estaremos colocando nossa mediunidade a serviço de todos. André Luiz afirma: todo bem que não se faz é um mal que se pratica. E o que é espírito e perispírito e qual é a diferença entre eles? Responde Chico. Os espíritos, respondendo a Kardec sobre esta questão, disseram que o espírito é o princípio inteligente do universo. Quando questionados sobre a diferença ou a definição de espírito, responderam: são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Em virtude de sua natureza etérea, o espírito, propriamente dito, não pode atuar diretamente sobre a matéria mais grosseira. Necessita de um intermediário, isto é, de um elemento que o liga a esta matéria. A partir daí, processa eletromagneticamente a constituição desse elemento, gerando o que os espíritos chamam de perispírito. Muita paz e até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou a atualidade da mensagem de Chico Xavier.